Salve pessoal, Renato Rocha Meira daqui, tudo jóia? Hoje eu queria gravar um vídeo diferente, queria deixar uma reflexão. Eu não sei se vocês já perceberam aqui, eu estou mudando de sistema, estou migrando para as mirrorless e coloquei o meu equipamento à venda. Está aqui embaixo na descrição. E ontem eu saí de uma reunião, passei no Barra Shopping para dar uma olhada, tirar dúvida em relação a alguns modelos. E fiquei surpreso que rodei o Barra Shopping inteiro, um templo de consumo, e não consegui ver uma câmerazinha só. Comentei isso no stories do Instagram e muita gente fala assim, pô, aqui em São Paulo também não tem, Minas também não tem. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho frequentado alguns grupos de fotografia no Facebook e cada vez mais eu tenho notado a presença de iniciantes na fotografia começando a fotografar com celulares. E ontem, por acaso, um rapaz colocou uma dúvida e falou assim, olha, eu estou começando a fazer essas fotos, eram fotos muito boas e tal, queria saber quanto é que eu deveria cobrar. E veio uma enxurrada de comentários, alguns agressivos até, falando, isso é um absurdo, você não pode cobrar com foto de celular. Celular não faz foto boa, a fotografia com celular é amadora. Isso é um desrespeito à profissão. Você precisa sair do celular e comprar uma DSLR de entrada, por mais baratinha que seja e tal. E aquilo eu falei, meu Deus, a gente ainda está usando esse argumento, câmeras pequenas ou celulares tal não são capazes de fazer fotos boas. O mesmo argumento que a gente escutou quando a gente trocou a qualidade de imagem dos grandes formatos pela portabilidade dos pequenos formatos. A gente abandonou essa qualidade de imagem lá atrás, quando a gente fez essa troca. E eu achei muito curioso, meio alarmante até, nem os números de mercado estavam sendo analisados. Se a gente para e começa a analisar os números, aí é que a situação fica mais grotesca até. Em 2020 foram vendidos apenas 9 milhões de câmeras. E aí eu queria que você parasse um pouquinho para pensar o seguinte, se você chegasse para um investidor, para um capitalista norte-americano, para o Mark Zuckerberg, falou, Mark, eu tenho um negócio para você, a gente vai vender no mundo inteiro. Ele, opa, isso me interessa, então quanto é que você precisa? Não, eu quero vender para 9 milhões de pessoas só. Ele falou assim, obrigado, para mim não tem interesse. O número de câmeras fotográficas vem caindo há 40 anos. O ápice se deu em 1980, com 220 milhões de unidades. De lá para cá, é uma queda que foi acentuada pelo surgimento dos celulares. É 1,5 bilhão de celular vendido hoje no mundo. Se a gente comparar uma coisa com a outra, fazer uma razão, a gente vai ver que hoje, atualmente, no mundo, 99,4% das câmeras estão em smartphones. Eu vou repetir, 99,4% das câmeras estão em smartphones. A gente ainda tem capacidade de falar que o que a gente, arrogantemente talvez até, o que a gente faz é fotografia? Quando você tem 1,5 bilhão de pessoas fazendo a mesma coisa com outros devices, claro que é a fotografia também, mas como é que a gente pode dizer que o nosso padrão, esse padrão de câmeras DSLR é o padrão de qualidade? E aqui fica também a sugestão, vamos definir o que é qualidade de imagem, porque para 99,9% das pessoas hoje no mundo, o que os celulares fazem é mais do que suficiente. Então, o que é a qualidade de imagem? E aí a gente toca em outro ponto que foi mais assustador ainda para mim, que muita gente falou, mas você não acha que quando eu chegar com o meu celular, o cliente não vai querer me pagar? Se eu abrir do lado do teu estúdio, um outro estúdio com uma médio formato, eu automaticamente consigo quebrar você ou te prejudicar porque eu estou com um equipamento maior? O que está determinando o teu preço nesse segmento é o teu equipamento? Desculpa, o teu cliente não está contratando isso. Não está contratando isso. E eu tenho uma dificuldade de sentir que há muito pouco tempo atrás eu sentia isso quando eu chegava para fotografar profissionalmente com os flechinhos portáteis. Eu cansei de ser olhado meio enviesado porque eu estava chegando num estúdio com dezenas de tochas e tal, não sei o quê. Eu chegando com o meu flechinho, uma sombrinha e foi. E hoje a gente vê exatamente os fabricantes de iluminação fazendo cada vez mais tochas de estúdio que mais se assemelham a flechinhos. E uma outra questão também que eu falei com a Adriana, que foi minha aluna também, pessoa que me contrata aqui, fala que não gosta da foto do celular. Eu falei, maravilha, mas você tem certeza que você está escutando corretamente qual é a reclamação dela? Porque se você entregar a tua câmera, ela também não vai conseguir fazer fotos boas. Então, talvez essa mulher não esteja falando, eu não gosto da minha incapacidade de fazer foto com qualquer aparelho
que eu tenha. Se for isso, a gente tem um problema mais sério ainda, porque cada vez mais os celulares estão ficando mais fáceis de operar e o fato dela não gostar de produzir fotos, isso pode ser resolvido com educação. Se ela for educada a produzir boas fotos, ela vai conseguir fotografar com o celular e com câmeras DSLR, mirrorless, quaisquer que sejam. Acho que uma das dúvidas também aqui é se a gente já não devia estar se perguntando o que nós estamos fazendo com os celulares. Por que a gente está criando uma barreira? E uma outra coisa também para a gente finalizar aqui, eu preciso muito escutar a tua opinião, deixa o teu comentário aqui embaixo. O teu próximo cliente, ele nasceu na presença do celular. A minha próxima cliente, por exemplo, é minha filha, Carol, tem 18 anos. Quando ela tinha 7 anos, o smartphone apareceu. Ela, dos amigos, dos familiares, e ela teve todas as experiências de imagem dela feitas com o celular. Ela não tem a menor necessidade e o menor contato com a ergonomia da câmera, a beleza dos fotodiodos, as longas exposições do celular, a capacidade que a DSLR tem de fazer isso, fazer aquilo, nem nada e tal. Esses argumentos não teriam força suficiente para fazer com que ela escolhesse uma câmera DSLR ou uma câmera mirrorless. Ela provavelmente chamaria um amigo dela e que esse amigo tá com 150 mil, 200 mil, 400 mil seguidores no Instagram fazendo fotos com celulares e sendo reconhecido por ser um bom fotógrafo. Eu quase esqueci também desse argumento. Se você parar para pensar, Nikon e Canon já não fazem mais câmeras de entrada de DSLR. Você não vê Samsung saindo do Brasil, Apple saindo do Brasil, Motorola saindo do Brasil, ok, a LG saiu do Brasil, mas vamos combinar que a LG não sabia fazer celular. Você vê essas empresas investindo cada vez mais e os fabricantes de equipamento fotográfico cada vez reduzindo mais. E a própria Fuji hoje lançou um aviso que está reduzindo os investimentos em fotografia, vai manter lá a divisão e tal, mas a Fujifilm, como empresa, como negócio, está se dedicando mais aos equipamentos hospitalares e à área de saúde. Então, assim, queria deixar isso de reflexão. Está cada vez ficando uma bolha menor, com menos oxigênio e menos possibilidades, e também entender também como é que num momento onde a gente tem mais acesso à comunicação, mais acesso a notícias, onde explodem a cada segundo milhares de gurus, mentores, especialistas, e como é que a gente está ainda conseguindo ficar cego diante de um panorama que já aconteceu pelo menos 2 vezes, que aconteceu com a câmera de filme e com os computadores. E como é que a gente ainda está relutante e reticente em entender essa mudança. Eu deixo aqui essa pergunta: qual é o tipo de produto ou serviço que você tem hoje com o celular? E queria entender o teu comentário, ler o teu comentário, se inscrevesse no canal, se você gostou disso daí, se inscrevesse aqui no canal. Muito obrigado aí pela tua atenção, forte abraço, fico por aqui, boa luz e boa sorte.